gente! Espero que vocês estejam bem. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que no Enem a interpretação é a chave para você responder muitas questões, inclusive de física. Então essa questão vai ser um exemplo de como a interpretação é importante para a gente entender e para a gente chegar na resposta do que ele espera que a gente responda, né? Então essa é a terceira questão de física do Enem BPL 2021. E ela falava o seguinte, prestem atenção no enunciado. Para gerar energia elétrica em uma hidrelétrica, é necessário integrar a vazão do rio, a quantidade de água disponível em um determinado período de tempo e os desníveis do relevo, sejam eles naturais, como as quedas d'água, ou criados artificialmente, seriam as barragens, né? Existem dois tipos de unidades de geração de energia, acumulação e fio d'água. As unidades de acumulação são localizadas em locais com altas quedas d'água e, dado seu grande porte, permitem o acúmulo de grande quantidade de água. As unidades a fio d'água geram energia com o fluxo de água do rio, ou seja, pela vazão com mínimo ou nenhum acúmulo de recurso hídrico. Em uma região existem rios com potencial para geração de energia. No intuito de construir uma unidade de fio d'água, então presta atenção, ele está falando do fio d'água e não da acumulação, deve-se comparar as características desses rios. A principal grandeza física desses rios que deve ser observada é... Então, ele está falando do fio d'água. E o que essa geração a partir de unidades a fio d'água faz? Então, eles usam o fluxo de água do rio para gerar energia elétrica. Então, o que está acontecendo, né? Vamos imaginar o que é o fluxo de água do rio. Imagina assim, ó, quando a gente fala fluxo de água numa torneira. Sabe quando você abre bem pouquinho a torneira, que sai tipo só um filetinho de água? Ou quando você abre bastante a torneira e sai um monte de água? A grandeza que você está alterando basicamente é o fluxo de água que está saindo daquela torneira. Entendeu a ideia? Então a gente poderia imaginar esse fluxo de água aí como sendo tipo um tanto de água que está passando ali no nosso rio. Ou torneira, né? Mas no caso ele está falando de um rio. Então, basicamente, que transformação de energia que está acontecendo nessa situação? A gente vai ter uma energia cinética da movimentação dessa água se transformando em energia elétrica. E aí ele quer saber qual é a principal grandeza física desses rios que deve ser observado. Então, para gerar mais energia, né? Que é a intenção de qualquer hidrelétrica, gerar mais energia elétrica. Vamos analisar cada uma das alternativas e ver qual delas faz sentido, porque isso foi uma coisa que várias pessoas me pediram nos comentários dos últimos vídeos, principalmente do Enem, para eu falar por que não podem ser as outras. Então vamos fazer isso nessa questão, que acho que nessa cabe bem essa análise. Então, vamos lembrar, né? Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, quanto mais rápido estiver a água que passa por esse rio, mais energia cinética vai ter e, consequentemente, mais energia elétrica vai ser gerada. E quanto mais massa de água passar, então, quanto mais água passar nesse rio também, mais energia cinética vai ter, mais energia elétrica vai ser gerada depois. Então, basicamente, essas são as duas grandes coisas aí que têm relação com a energia cinética, porque essa é a fórmula da energia cinética. Então, se a gente for analisar ali embaixo, ó, quantidade de massa de água por unidade de tempo menor. Então, se passar menos quantidade de massa de água, quantidade de massa menor, quer dizer que a gente teria uma massa menor, então a gente teria uma energia cinética menor, e a gente quer uma energia cinética maior. Então, não é isso que a gente quer. E aí, essa alternativa é até um pouco confusa, porque o menor foi para o final, né? Mas prestem atenção que ele está falando quantidade de massa menor, não por unidade de tempo menor, tá? Então, cuidado com essa interpretação difícil aí. Aí, na letra... Então, a letra E não pode ser, né? Na letra D, ele fala que o volume de água por unidade de tempo ser menor. Se vai passar menos água em volume, também vai passar menos água em massa, né? Massa e volume são diretamente proporcionais se a gente pensar na densidade. Quanto mais massa, mais volume, porque a densidade da água é constante. E a densidade é massa dividido por volume. Então, se eu estiver vendo um volume menor, aí, consequentemente, eu tenho uma massa menor. E também não é isso que eu quero, porque isso também daria uma energia cinética menor. Então, também não pode ser a letra D. Na letra C, ele fala a área de seção transversal do leito menor, quer dizer, ser mais estreito. Se for mais estreito, vai caber menos água para passar nesse lugar. E aí, cabendo menos água, a gente vai ter menos massa de água passando por ali. Então, também não seria uma coisa boa. Aí, a parte da letra B, ele fala que o deslocamento vertical do relevo ser maior. Deslocamento de relevo é importante para outra geração de energia que ele falou, que é a de acumulação. Essa que ele está falando de fio d'água não tem nada a ver com o relevo, tem a ver só com o fluxo de água. Então, a letra B
Seria a resposta se ele estivesse falando do outro tipo de geração, mas como ele está falando do fio d'água, a letra B também não pode ser. E aí só sobra a letra A, né? Fala a velocidade da correnteza maior. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética, maior a energia cinética, maior a energia elétrica que vai ser gerada. Portanto, a resposta é a letra A. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu achei, sinceramente, essa interpretação um pouco difícil, então eu queria saber o que vocês acharam. Espero que tenha ficado mais claro agora, que vocês tenham gostado do GIF aí pra dar uma ilustrada bonitinha aí na situação. E daqui a pouco a gente volta com o próximo. Tchau, tchau e se cuidem!